Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Gustavo, para explicar um pouquinho desse trabalho, né? Que eu falo que é a estatística para compreender a realidade social que nos cerca. A gente vai investigar desigualdades sociais por meio do ciclo PPDAC, que é um mecanismo aí, uma maneira de fazer pesquisa em estatísticas, de autores aí americanos, de acordo com a ODS 5, que fala da igualdade de gênero, e da ODS 18, que fala da igualdade étnico-racial. Bacana? Dessa maneira que vamos seguindo, né? Por que fazer esse trabalho? Porque a estatística está em todos os lugares, né? A gente tem estatística, vocês vão ter agora as pesquisas eleitorais, dados de economia, de saúde, educação e segurança, tudo para compreender esse mundo cheio de fake news, né? Os dados estão aí para nos orientar, para a gente tirar conclusões de acordo com os dados e não cair aí em pegadinhas. Então é muito importante. A estatística tem um papel fundamental na nossa vida cotidiana, além de ser uma matéria muito importante aí para a formação de vocês, para o Enem, tanto em matemática, tanto em outros conteúdos, né? Eu acho que é um conteúdo que está em todos, né? Todas as matérias têm gráficos, têm análises estatísticas, a própria redação às vezes trabalha com dados, proposta de intervenção, então isso é muito importante para a gente. Então, o desafio será responder uma pergunta utilizando dados reais. Qual que é o objetivo do trabalho? É formular uma pergunta estatística, aí buscar dados confiáveis. Nessa parte aqui de buscar dados confiáveis, a gente vai ter duas questões. A gente vai trabalhar com dois tipos de dados. Dados secundários, então eu vou dar para vocês dados já de acordo com o tema do trabalho. A gente tem alguns temas que a gente propôs aí para vocês. Já vai ter alguns dados já postos para vocês analisarem. Vocês podem buscar outros também. E vocês também podem produzir os próprios dados, quer dizer, fazer pesquisas de acordo com o tema. Organizar e analisar as informações, construir gráficos e tabelas, aqui é a parte talvez mais importante. A gente vai ter que, vocês vão ter que construir gráficos, tabelas para embasar o trabalho, os resultados, tirar conclusões baseadas em evidências. Então, de acordo com esses gráficos e tabelas, tirar conclusões. E depois das conclusões, até fazer uma proposta de intervenção que vocês fazem lá na redação do Enem. E utilizar o ciclo PPDAC, que a gente vai explicar daqui a pouco. As ODS, né? Objeto de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a gente tem várias ODSs e a gente escolheu duas aqui para esse trabalho, que a gente vai falar dos temas daqui a pouco, mas as duas ODSs são igualdade de gênero, igualdade étnico-racial. A gente vai trabalhar um pouquinho com a questão da mulher, né, em vários ambientes, no ambiente da política, no ambiente da perspectiva de igualdade para as questões do trabalho. A gente vai trabalhar com a igualdade étnico-racial também, os sofrimentos aí das pessoas de pele negra e parda no Brasil, a questão da violência policial, a questão da igualdade de condições de estudo, tudo isso vai ser tema aqui do nosso trabalho. Os temas, essas duas ODS servirão para base para investigação. E como são ODS da ONU, você vai ter muito material das próprias ODS, né? E de outros parâmetros aí nos sites institucionais. A gente tem bastante conteúdo, bastante dados aí desses temas, então são temas interessantes a serem tratados. E além de ser tema relevante, né? Que pode estar aí numa redação do Enem e que é importante, né? Faz parte do nosso dia a dia, ter uma compreensão melhor para um mundo com menos feminicídios, um mundo com menos misoginia e um mundo também com uma igualdade racial mais justa, com menos preconceito, com igualdade aí para todos, independente da cor da pele. Então, eu falei muito do ciclo PPDAC, é um ciclo de autores americanos que vão falar aí um pouquinho de como conduzir uma pesquisa estatística. A gente começa analisando o problema, qual o problema que a gente vai atacar, como que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como a gente vai pensar nesse problema, qual que é a relevância desse problema. Então, aqui a primeira parte do ciclo, o primeiro P é a análise do problema. Depois, o planejamento. O que que eu vou fazer para tirar dados desse problema? Igual se eu quero saber, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero saber sobre a violência policial contra pessoas negras. Então, eu vou analisar quais dados. A partir de quais dados eu vou analisar? Eu vou trabalhar com quais dados? Eu vou, eu vou pensar em quais tipos de gráficos e tabelas. Eu vou pensar
Eu vou usar qual mecanismo, né? Eu vou usar o Excel, o R. Eu vou planejar minha pesquisa aqui nesse planejamento. Depois eu trabalhar com os dados mesmo. É recolher os dados. Como que eu vou recolher esses dados? Como que eu vou trabalhar com esses dados? Eu vou fazer uma pesquisa. Se eu vou fazer uma pesquisa, como é que eu vou fazer para recolher os dados? A gente às vezes pode usar o Google Forms. Eu vou usar dados secundários, de fontes oficiais, o IBGE. A gente vai dar alguns dados para vocês analisarem também, aqui já postos para facilitar o trabalho. Então, aqui é toda essa análise dos dados, fazer os cálculos, analisar tudo. Depois, vai ter análise desses dados. O que que eu posso tirar desses dados? Fazer as contas, esboçar os gráficos, colocar tudo direitinho e ver e analisar o que que esses dados estão nos falando sobre a situação real. E por fim, a conclusão. A gente pensar aí, concluir o trabalho de acordo com esses dados, tá bom? Então, esse é o ciclo PPDAC. Eu falei de forma mais geral, mas nos papéis que a gente mandou para vocês, nas orientações, né, no roteiro, a gente vai ter esse ciclo sendo mais detalhado aí. E qualquer dúvida vocês podem comunicar com a gente, comigo, com o Davidson. Quais são os temas que serão trabalhados? Eu e o Davidson pensamos em vocês terem 5 grupos em sala. Então, um tema vai sempre ficar, não vai ser escolhido, né? Vão ser 5 grupos só. Então eu tenho 6 temas aqui, que é a desigualdade de gênero na política. Esse tema é interessante, vocês vão ver lá no roteiro, que eu já mandei para vocês um gráfico sobre, um gráfico não, um Excel sobre os prefeitos das cidades mineiras. Então vocês vão partir desse banco de dados dos prefeitos das cidades mineiras. E aí a gente vai ver, né, com relação a gênero, uma pergunta importante ali é como que está representado as mulheres, por exemplo, nas prefeituras de Minas Gerais. Será que elas são minoria, maioria? Essas mulheres, aonde elas estão conseguindo representatividade política e discutir isso, que é amplamente discutido aí no país, a questão da desigualdade de gênero na política. Tem até leis que falam que os partidos têm que ter uma cota de mulheres como candidatas e quais mulheres são eleitas, então dá um trabalho bacana que vai ter orientação. Educação e relações étnico-raciais, aqui, o tema 2 que é um tema interessante e importante. A gente percebe que os negros e pardos, como é que é a relação deles com a formação no curso superior, as oportunidades que eles têm, qual que é a relação da cor da pele com a evasão das escolas, né? A gente tem um índice de evasão, será que ele é maior para pessoas pretas e pardas do que para pessoas brancas? Qual que é a relação do número de pessoas que formam no ensino médio com relação às questões étnico-raciais? Então, isso é uma discussão interessante para entender a desigualdade. A gente muitas vezes tem discussões aí nos meios sociais, em redes sociais também, falando das questões étnico-raciais, então eu acho que nada melhor do que embasar vocês com dados oficiais. Outra questão aqui, questão 3 que é um tema muito interessante e importante, é mulheres em cargos de liderança. A gente vê que as mulheres hoje em dia até alcançaram uma questão de formação, né, de terem graduação, pós-graduação, até alcançaram essa possibilidade, mas a gente vê que os cargos de liderança ainda estão com os homens. A minha esposa tem um caso interessante na empresa dela, em que todas as pessoas ali, a maioria das pessoas são mulheres, trabalhando como analistas, nos cargos operacionais, mas os cargos de liderança são todos com homens. Então, a gente tem essa questão latente aí das mulheres em cargos de liderança que a gente quer ver um pouquinho mais sobre isso. Qual que é o percentual? Quais as pesquisas, o que as pesquisas falam disso? Todos os trabalhos eu já vou dar um lugar para vocês analisarem a princípio, mas vocês podem analisar outros, levarem para outro lado, né? Vocês têm essa questão. A questão 4 a gente fala da violência contra a mulher, os dados aí do feminicídio no Brasil, uma questão muito triste que assola o Brasil e se faz importante para a gente discutir, porque Minas Gerais é o estado, se não me falha a memória, aí me perdoe se eu tiver, o trabalho vai confirmar isso, mas eu tenho a impressão que Minas Gerais é um dos estados
que tem o maior índice de feminicídio do Brasil. Se não for o maior, está entre os que tem o maior. Então, como o nosso estado tem essa triste estatística, acho importante a gente trabalhar com esse tema, né? Que esse tema seja trabalhado não só pelas próprias mulheres, que são aí as pessoas que têm o maior lugar de fala para esse tema, né? Que são aí as lideranças que devem ser ouvidas quanto a isso, mas eu acho muito importante os homens, os meninos aí, né? Trabalharem esse tema também nos grupos, porque parte da gente também fazer uma realidade diferente, né? Ter o respeito das mulheres, entenderem que elas não são propriedade nossa, entenderem que a gente precisa trabalhar esse assunto aí com todo mundo para que a gente mude essa realidade social que aflige o nosso país e que, infelizmente, mata aí muitas mulheres no processo todo, né? Então, o feminicídio vai ser trabalhado também. A violência policial e desigualdades raciais, outra questão aí de violência. Agora contra os homens negros mesmo, né? A desigualdade racial, a gente vê uma alta letalidade policial em aglomerados, em lugares mais pobres, e a gente vê uma alta letalidade policial com pessoas negras, né, com jovens negros, por exemplo. Então a gente sabe que uma mãe de uma pessoa negra, ela sempre está em dúvida se o filho vai voltar para casa, ainda mais se esse filho estiver morando em lugares periféricos, em lugares com uma realidade social mais hostil. Então é importante discutir a violência policial para pessoas pretas e pardas. Então é um tema importante a ser discutido também, né? Nesse caso aqui, assola mais os homens pretos e pardos, né? Se a gente aqui tem as mulheres no feminicídio sendo assoladas por violência aí dos seus maridos, e aí não importando aqui, a meu ver, né? A pesquisa vai falar melhor, mas aqui não importando, né, a gente tem violência contra a mulher, é, com toda a cor da pele, com toda a classe social, né? De rica a pobre. Aqui a gente tem uma questão mais localizada de uma violência policial com pessoas negras pobres periféricas, né? É a minha impressão, mas que os trabalhos vão tirar, vão fazer essa discussão aí de forma interessante. Eu estou tentando aí instigar vocês aí para empolgar vocês aí na questão. E a questão do racismo mesmo, né? E processos judiciais, a gente pensar como a questão do racismo é colocada aqui no Brasil e como que a lei, os processos agora, como é que a gente está tendo essa lei, os processos estão acontecendo, né? As pessoas estão obtendo seu direito, então analisar os direitos aí que as pessoas têm, diferenciar um pouquinho a injúria racial do racismo, a gente entender um pouquinho sobre essas questões e ver em número, né, sobre o preconceito racial, ver como é que isso está sendo tratado no país. A gente tem vários, eu coloquei lá bem detalhados os temas para vocês no roteiro, é para vocês trabalharem nessa perspectiva. O que que cada grupo fará depois disso aí, né? A gente vai escolher um tema, vocês vão, entre vocês aí, escolher o tema. É importante que em cada turma cada um faça um trabalho, sempre vai sobrar um, então vocês podem escolher. Formular uma pergunta de pesquisa, definir definir variáveis, buscar esses dados, principalmente é obrigatório que vocês busquem esses dados nos, nas indicações que foram dadas e podem ampliar essas indicações. Podem fazer pesquisas próprias, podem sim, tá? Fazer análises estatísticas, utilizar aí dos gráficos, a gente vai ter aula sobre isso, né? Utilizar os gráficos, as tabelas para colocar essas pesquisas estatísticas e elaborar a conclusão. Mas como é que vai ser, como é que a gente vai fazer esse trabalho? A gente vai ter um trabalho escrito que vai valer 4 pontos. Então a gente tem no trabalho escrito essas 4 partes aqui. A introdução e problema, quer dizer, a gente vai falar do tema, falar da importância dele, por que que é importante estar trabalhando? Por que que é importante estar falando sobre a violência policial? A gente pode analisar, né? A gente tem um país com uma desigualdade social muito grande, com várias pessoas que vivem em vilas e favelas, e nesses lugares, homens negros, né? Pessoas negras estão morrendo. Então, por que que é importante falar da violência e letalidade policial contra as pessoas negras e pardas? É, então, você introduz o tema, dá alguns dados estatísticos aí no início gerais, faz uma introdução bem bonitinha com um texto bem interessante, de acordo com a BNT.
de acordo com as normas cultas e acadêmicas. Depois você vai falar dos planos e dados, né? Qual que vai ser o plano de pesquisa? O que que eu vou pesquisar? Como que eu vou fazer essa pergunta de pesquisa? Quais são os meus objetivos? Quais dados que eu vou utilizar? Qual plataforma que eu vou utilizar para fazer esses dados? A gente vai ter aula de R com a professora Marcela. Eu vou dar uma aula para vocês de Excel também. Então, o que que a gente vai utilizar para fazer essa pesquisa? Aí depois que a gente tiver feito as pesquisas também, quando vocês forem fazer pesquisas próprias, vocês querem avaliar, em algum dos temas aqui, é, desigualdade, mulheres no cargo de liderança. E vocês vão supor que vocês querem perguntar para os pais de vocês, para uma quantidade de pais aí de vocês, qual que é o gênero e qual que é o cargo que ele ocupa, com cargo de liderança ou não. Ou se não, vocês querem fazer uma pesquisa com dados do próprio Cefet e etc. Então vocês podem produzir algumas pesquisas próprias, tá ok? Sempre tentando ter um número bom de pessoas aí, até 100 pessoas, para ter uma amostra considerável e tentando pegar todos os lados, né? Todas as partes aí da pesquisa. Depois, fazer análises estatísticas desses dados, se você buscou o dado, organiza esses dados no Excel, faz análise estatística, faz contas como média, moda, mediana, desvio padrão dos dados, quando é possível, né? Tem dados que é possível, tem dados que não é, a gente vai conversar disso depois. Faz os gráficos direitinho, pensa no melhor gráfico, a gente vai analisar muito. Será que ele usou o melhor gráfico para traduzir aquela informação que ele queria dar? Coloca os gráficos e a partir disso tire conclusões. A partir disso, elabore conclusões. Ó, podemos ver que no Brasil a letalidade contra pessoas negras da violência policial é muito grande e etc. Ou podemos ver que os cargos de liderança não estão a maioria ocupadas por homens, né? E aí, o que a gente pode fazer com isso? Então, quando eu elaboro conclusão, eu sempre peço para vocês fazerem, assim como a redação do Enem, uma proposta de intervenção. O que que pode ser feito? Tanto em âmbitos governamentais, o que que o governo pode fazer? Com leis, com campanhas, etc. O que que nós podemos fazer também? Será que a gente pode fazer uma campanha? A gente pode fazer uma campanha na escola, uma campanha no Instagram? O que que a gente pode fazer para mudar essa realidade? A estrutura do relatório. Então, vai ser introdução ao problema, planos e dados, análise dos dados, conclusões e reflexão crítica que eu falei agora, né? Esse trabalho a gente vai ter um trabalho escrito de 4 pontos, que é esse relatório. A gente mandou um relatório para vocês com todas as questões da ABNT, para vocês seguirem direitinho. A gente também vai ter uma apresentação. Depois que vocês vão mandar para a gente o trabalho escrito, e logo depois vocês vão fazer uma apresentação com PowerPoint, né? Bem estruturado de 15 minutos. É muito bom a gente falar aqui desse PowerPoint, é muito importante que a gente tenha consciência do tempo. Todo congresso que a gente faz, né? Vocês vão fazer congresso depois, quando vocês formarem, participar de congressos na universidade, nas pós-graduações que vocês forem fazendo aí ao longo do tempo, você tem um tempo de fala. Então, o tempo de fala para vocês do trabalho é de 15 minutos. Vocês têm que falar em 15 minutos. Eu e o Davidson aí vamos ter 5 minutos para fazer perguntas e tudo isso tem que terminar em 20 minutos. Inclusive, o tempo de fala é algo que vai ser demandado da pontuação, tá? Da apresentação de vocês em PowerPoint. Fazer um PowerPoint bem, bem bonitinho, com um capricho nesse PowerPoint, colocando as coisas principais que a gente orientou também. O cronograma, a entrega do trabalho será dia 2/10 de 2026, o relatório escrito, bacana, de acordo com as normas da BNT, bem escrito. A apresentação será 6 e 7 de outubro e cada grupo terá 15 minutos. Só para falar de uma coisa que é interessante, que é obrigatório também, é que vocês prestem atenção no respeito com os colegas assim que estão apresentando. Então, é obrigatório que todo grupo fique o tempo todo vendo a apresentação dos trabalhos. Não dá para você apresentar o seu trabalho e ir embora, que aí o último grupo não tem ninguém vendo. Por dois motivos. Primeiro, pelo respeito aos colegas, como já disse antes. E o segundo motivo é pela socialização, né? Todo trabalho que é colocado aí, toda proposta que é colocada, é importante para vocês discutirem, é importante para a vida de vocês, para vocês se melhorarem como pessoa
e também para vocês usarem no Enem, em outras atividades, em outras matérias. Então, às vezes um grupo vai apresentar um tema muito importante, muito impactante aí, socialmente falando, e aí todo mundo foi embora e não veio a apresentação. Então a gente vai retirar pontos de pessoas que saírem da aula, saírem da apresentação sem uma justificativa prévia explicada para o professor, tá bom? É lógico, se a pessoa tem um médico, alguma coisa, a gente vai considerar, mas se sair por sair, o grupo vai ser penalizado. Então, e outra coisa que eu queria falar, a gente vai dar algumas, fora esses vídeos, a gente vai dar algumas aulas. A professora Marcela vai dar aula de R, que é um software estatístico muito bom para falar de dados, para fazer tabelas, gráficos, etc. Eu vou dar uma aula sobre Excel, eu vou ver se eu dou uma pincelada, não é muito a minha praia, mas eu estou mexendo um pouquinho com Power BI. Mas vocês também podem usar Python, vocês aí são alunos do curso técnico, né? Então vocês podem usar o Python para fazer gráfico, o pacote de estatística, mas eu não sei muito sobre isso. Vocês podem usar também o Power BI. Então vocês têm várias formas aí de representar. Igual eu falei, que você fala do PowerPoint, né? Tem uma forma de apresentar que é o Prezi. Eu nunca usei ele, mas faz uma apresentação muito bonita também. Então, quanto melhor vocês apresentarem, mais interessante, mais enriquecedor para vocês vai ser, tá? Então, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que a estatística não ajuda a compreender a realidade. A gente está num mundo cheio de dados, né? A gente abre o jornal, eles mostram gráficos sobre pesquisa eleitoral, eles mostram gráficos sobre as questões da doença, questão do meio ambiente, as questões de infração, tudo são gráficos e tabelas. Então, interpretar informações e tomar decisões baseadas em evidências é muito importante, é muito interessante. Eu falo assim, se alguém me fala que não existe desigualdade racial no Brasil, eu vou dar um monte de dados na cara dele. Porque existe, né? A gente vê a desigualdade racial no Brasil. Ah, não existe feminicídio, isso aí é conversa. Eu vou colocar um monte de dados na cara dessa pessoa, porque existe realmente. E observa aqui, meus amores, que não é uma questão política, né? Não é uma questão partidária, de você ser de um lado ou do outro. Aqui é uma questão da gente analisar os dados, e a BNCC fala isso. A BNCC, que é um documento nacional que orienta os estudos, ela fala com a importância dos alunos interpretar e analisar dados de questões sociais emergentes aí da contemporaneidade, né? A gente tem que discutir dados sociais. Isso aí não quer dizer ser de um lado ou ser do outro. É você entender os dados e trabalhar com eles de forma correta, sem fake news e fazer direitinho as questões, tá bom? Não é uma questão partidária, que é uma questão de trabalhar com dados sociais que nos afligem e que nos demandam um pensamento crítico. Bacana? Nesse trabalho, vocês serão os pesquisadores, é o mais interessante. Então, vocês vão produzir, vocês vão analisar dados, vocês vão propor pesquisas e a gente vai trabalhar junto, tá? Sempre com o meu apoio, com o apoio do Davidson, vocês vão ver que é um trabalho muito interessante. Mas, por favor, gente, é um trabalho, ele vale 8 pontos da etapa de 20. Então, ele é um trabalho que parece, ele é muito interessante, muito legal, mas ele é muito trabalhoso. A gente está dando 2 meses para vocês fazerem. Não deixa para a última hora. Não tem como fazer um relatório de acordo com a BNT, bonitinho, em formato acadêmico aí científico, é, parecendo aí não, aí eu exagerei, né? Então, um trabalho de conclusão de curso, um relatório científico, fazendo da última hora. O aluno vai lá, faltando 3 dias, reúne o grupo e escreve qualquer coisa. Aí vai tirar uma nota muito ruim. Vamos fazer esse trabalho durante esses 2 meses, cada dia um pouquinho, para que a gente entregue um trabalho bem interessante. Bacana? Eu falei demais, né? Quase um podcast. Espero que vocês tenham paciência para ouvir tudo que é interessante a gente ouvir. Eu vou estar com vocês aí essa semana que vem. Eu também explico um pouquinho mais do trabalho. A gente vai trabalhando direitinho sobre esses temas aí. Bacana, senhores? Então, eu agradeço a vocês pela escuta aí do vídeo. Um abraço e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com o Davidson. Até mais, queridos alunos. Muito obrigado pela atenção.